Especial Saúde está consigo no Económico TV. Seja bem-vindo. Todos já ouvimos dizer que os ácidos gordos são essenciais para uma vida saudável. Ômega 3, ômega 6, diz-se, podem ser uns aliados de extrema importância na nossa saúde. Para isso, temos de consumir mais peixe. Como, em que quantidades e que efeitos é que os ácidos gordos têm na nossa saúde e na nossa vida também, é o tema que vai estar em análise e em debate nos próximos 2 especiais de saúde, com Narcisa Bandarra, bioquímica e investigadora do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e também com António Sampaio, psiquiatra, a quem eu dou desde já as boas-vindas a ambos. E de facto, desta vez temos aqui 2 convidados que à partida olhamos e dizemos assim, o que é que tem a ver o Instituto do Mar e da Atmosfera e um psiquiatra no meio do ômega 3? É isso que já vamos fazer. Professora Narcisa Bandarra, começo pela senhora. Diz-se que nós somos aquilo que comemos, de facto. Então, que importância é que os ácidos gordos, comecemos por aí, têm na nossa vida e na nossa saúde? Não há dúvida que, de facto, é verdade. Aquilo que disse é muito importante, é que não podemos esquecer que a nossa alimentação, e essa frase é uma frase muito sábia, porque, de facto, os ácidos gordos são constituintes de quê? Da gordura. Nem toda a gordura é má, portanto, temos que encarar a gordura como uma componente que também pode ser positiva. E, neste aspecto, é a gordura saudável. E estes ácidos gordos são quase como, poderei dizer, os elementos mais simples destes constituintes. Sim. E, como tal, o facto de terem características bioquímicas que, no fundo, os agrupam em determinados grupos. Ora, quando falamos dos ômega 3, é porque eles têm as ligações duplas numa posição oposta à do grupo funcional, que é o grupo ácido, e na terceira posição. Isso significa o quê concretamente para quem está lá em casa? Pronto, de forma simples diremos que eles pertencem ao mesmo grupo. Mas dentro deste grupo temos vários elementos. Sim. E, portanto, temos vários elementos que se enquadram desde aqueles que nós sabemos quando falamos em ácidos gordos ômega 3, aos ômega 3 de origem terrestre, e os de origem marinha. Que são esses que habitualmente se ligam sempre ao nosso conhecimento geral. Ômega 3 peixe. É isto? Ômega 3 peixe, mas também ômega 3 aos de origem terrestre. E eu vou referir isto só para fazer aqui de algum modo a diferença. Qual é a diferença entre os terrestres e os de origem marinha? Será essencialmente uma diferença química em termos de comprimento de cadeia. Mas esta diferença química em termos do comprimento da cadeia e do número de ligações duplas confere propriedades físicas muito diferentes. Muito diferentes. E o que é melhor para a nossa saúde? São os terrestres ou os marítimos? Os marinhos. Os marinhos, sem dúvida, que têm características que os tornam muito especiais. Porquê? Dentro deste grupo. Em particular, o caso do EPA. Eu não queria entrar em nomes muito complicados e, portanto, eu vou-lhe chamar assim. Ele tem 20 carbonos, 5 ligações duplas. Isso permite-lhe que ele entre num sistema de metabolização, vá lá, em termos de produção de compostos, que são os chamados compostos. Eu vou dizer novamente aqui um palavrão, mas isto em grego, por exemplo, eicosa significa 20, e como ele tem 20 carbonos, vai entrar na produção dos eicosanoides. Portanto, isso é bom. É bom. E, para quem não percebe nada, é muito bom para nós. É muito importante porque, no fundo, leva-nos a que haja compostos sintetizados que, no fundo, nos vão proteger em termos da inflamação. Era aí que eu queria chegar. Portanto, ômega 3 e inflamação está diretamente ligado. Diretamente ligado. Mas não posso esquecer do outro, que é o 22,6 ômega 3, que é o DHA. E o DHA, o facto de ter uma cadeia ainda mais longa e um maior número ainda de ligações duplas, de facto, confere-lhe ainda propriedades mais especiais. Ou seja, fluidez. Quando nós falamos em peixe, muitas vezes falamos em óleo de peixe. Sim. Óleo de peixe. Óleo de fígado de bacalhau, por exemplo, lembro-me perfeitamente dele quando era miúda, que era obrigatório nas escolas ainda. E isso é muito importante se nós pensarmos que os tecidos são conjuntos de células e numa forma assim muito simples. Se a membrana celular tiver uma gordura mais saudável e, portanto, estes ácidos gordos mais fluidos, é um sistema mais dinâmico, portanto, mais fluido. Estarei errada se disser que o sangue circula melhor através do ômega 3? Sim, essa é uma das propriedades. Mas, além dessa, também a fluidez membranar e a plasticidade membranar, que, no fundo, pode, de facto, ser também uma explicação destes benefícios.
Portanto, os benefícios são muitos. Podíamos sintetizar dizendo que os benefícios são muitos para a saúde, para a nossa saúde e para a nossa vida. Agora, e nós sabíamos que há pelo menos 2 ou 3 vertentes em termos de patologias onde de facto isso se vê concretamente. Doenças cardiovasculares é uma delas, não é? Sim, sim. E entrou parte reumática também, não é? Pronto, sim. Okay. Agora, o que eu não sabia, Dr. António Sampaio, é que na saúde mental também podia ser, o ômega 3 também podia ser aqui um elemento essencial, e particularmente no que diz respeito à depressão. É assim ou não? Nos últimos anos tem-se vindo a publicar uma série de artigos que reforçam muito essa ideia da importância do ômega 3, não só nas doenças inflamatórias e das doenças degenerativas, quer cardiovasculares, quer mesmo cerebrais, quer de facto na depressão. A situação dos ômegas, como a professora dizia, é facilitarem de facto propriedades da membrana neuronal, da membrana do neurónio, que é no fundo a célula cerebral, facilitarem a sua fluidez e a sua capacidade de adaptação. É natural que quando haja grandes exigências à espécie, possa haver situações de não adaptação. O que me está a dizer é que a alimentação que temos feito ao longo dos anos, estou a perguntar, é uma pergunta, a alimentação que temos feito ao longo dos anos tem sido errada. Não sei se posso pôr isto desta maneira. Tem sido errada e tem-nos levado a maiores estados de depressão. Isto é correto ou incorreto, doutor? Pelo menos coincide. Nós temos que ser objetivos no pensamento, porque depois da Revolução Industrial é que se passou a ter um consumo, sobretudo prejudicado na relação ômega 6 e ômega 3. E, portanto, quando ômega 6 é a gordura que não é tão boa. Posso dizer isto, professora? Não sei se posso dizer isto, não é? Não é bem assim, não é? Não, ela é necessária também. É necessária também. Proporcionalmente é que deve ser... A proporção é que, pois... É um pouco, a professora corrigir-me-á, mas é um pouco como o colesterol. Há o bom e o mau, são os dois necessários, mas numa proporção que deve ser mantida. Pois, não é como a LDL e o HDL no colesterol. Aliás, estão diretamente relacionados. Também. E estava eu a dizer, estas sociedades pós-revolução industrial tiveram, evidentemente, alterações sociológicas enormíssimas, que também não são alheias a quadros depressivos que depois atingiram todas estas civilizações e hoje. Mas a verdade é que houve um desvio do consumo, num sentido que veio a ter, de facto, algumas consequências, nomeadamente em quadros de doenças cardiovasculares, que é nítido. E aí, pronto, está mais do que provado. Não é? E o que hoje se encontra em todos os artigos é esta simbiose que tem que haver entre o funcionamento do sistema nervoso central e o sistema imunitário e o sistema inflamatório todo. Professora, isto posto de uma forma e numa linguagem muito primária, se nós, em vez de comermos a quantidade de carne que comêssemos uma quantidade muito maior e estou a falar nós, as sociedades ocidentais de modo geral, comêssemos essa quantidade em pescado e em pescado gordo, com muitos ácidos gordos, não teríamos tanto problema de depressão. Podemos dizer isto ou não? Ou isto ainda está em estudo e é uma perspectiva, mas que não há ainda dados concretos? De facto, essa é uma pergunta muito interessante. De qualquer das formas, eu não diria só carne, diria os alimentos processados, uma série de alimentos que de facto não são tão naturais, mas que de facto... Estes hábitos alimentares das sociedades desenvolvidas, muitos alimentos fritos, porque podemos comer peixe, mas se for frito não é o mesmo que um peixe que tenha um tratamento mais suave e que por isso preserve maiores qualidades em termos nutricionais. De facto, o balanço ômega 3 e ômega 6 é muito importante, tal como falou há pouco. Pois, porque... agora para explicarmos bem lá para casa a grande diferença, assim, onde é que entra um e até onde é que um pode ir e o que é que o outro faz a mais ou a menos. Ou a menos. Digamos. É assim, os ômega 6, como o ácido linoleico, são ácidos essenciais comparativamente ao alfa-linolénico. Isto de forma simples. Essenciais porquê? Porque o nosso organismo não os consegue sintetizar. Eles são importantes em uma série de vias metabólicas do nosso organismo. E, portanto, a questão é, pelo facto de eles usarem nas vias metabólicas e terem estruturas químicas muito próximas, usam o mesmo sistema enzimático nesta cascata metabólica e, como tal, competem. Ora, isto é como uma balança. Se houver um peso muito grande dos ômega 6, que é o que acontece, porque os ômega 3 acabam por ir essencialmente em termos de alimentos de origem marinha, fica muito desequilibrada para o ômega 6 que vem de uma
série de outros alimentos que todos têm, que têm muita quantidade de ômega 6. Os desequilíbrios levam a ativar uma via que pode ter consequências e tem consequências negativas. Complicadas. Voltamos Marina, posso dar uma opinião desta situação da carne, claro. Que não é bem uma opinião, é uma sequência de raciocínio que as pessoas verão se tem algum sentido. Cada vez mais nós devemos reconhecer o sofrimento humano e a realidade humana no seu percurso antropológico. Sim. E a carne foi fundamental, ou seja, o consumo de carne foi fundamental na evolução da espécie. Nós não teríamos hoje a capacidade cognitiva se não houvesse o consumo de proteínas. Os ácidos gordos essenciais são essenciais, ou seja, nós temos que os consumir, não há vida. Quer dizer, temos que os consumir. Muito ou pouco em Portugal? Portugal, curiosamente, devia consumir mais, uma vez que é um país costeiro. Estamos aqui numa zona... Como é que é, professora? Esta é mais para si, não é? Em termos de consumo. Como é que nós estamos? Como é que Portugal estamos está? Bem, estamos bem? No terceiro lugar em termos mundiais. O que é muito bom. Claro. Acabamos o país que consome maior quantidade de pescado é o Japão, depois temos a Islândia e nós estamos em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Agora, há aqui uma componente que vem muito do consumo de bacalhau. Metade, praticamente, do nosso consumo acaba que não tem grandes ácidos, não tem ômega 3, tem ômega 3 ou não? Não? Os mesmos níveis de ácidos gordos ômega 3 que um peixe gordo, por comparação, também tem, mas não atinge níveis de um peixe gordo, como é o caso da sardinha, da cavala, do salmão. Era aí que eu queria chegar. Portanto, quais são, de facto, os grandes peixes que estão incorporados, digamos assim, com ômega 3 que devem ser consumidos e como é que devem ser consumidos, ou seja, em que quantidade, que é isso também às vezes pode fazer um bocadinho de confusão lá para casa. Devemos consumir todos os dias, não devemos, como é que é? Sim, aquilo que está descrito em termos de quantidades, o grupo que tem estudado melhor estes níveis tem sido a cardiologia. Pois. E, portanto, as doses recomendadas enquadram-se muito na vertente no fundo, recomendada na prevenção primária da doença cardiovascular. Sim. E aquilo que está recomendado é 500 miligramas por dia 500 de miligramas EPA mais DHA. Equivale, em termos de peixe, equivale aqui uma refeição de peixe por dia, por exemplo? Na altura em que a sardinha ou a cavala tem a maior teor de gordura, 15 gramas são suficientes para nos dar essa... é que é uma sardinha. É meia sardinha, em alguma época então do nem ano. é grande, nem é muita quantidade, nem é necessário muita quantidade, não é? Mas, por exemplo, se for pescada, que é um peixe mais magro, já necessitaremos de quase 200 gramas. Pois. Que já é uma dose mais devido ao teor de gordura. No fundo, a maior quantidade vem sempre dos peixes com maior quantidade de gordura. Salmão, sardinha, cavala, atum, sim ou não? Atum também. E em conserva ou sem ser em conserva? Também temos feito bastante estudos e, de facto, a conserva também guarda estes ácidos gordos. Apesar de haver um processamento térmico, eles encontram-se em níveis elevados, às vezes até superior àquele que se encontra antes de cozer. Nas doenças mentais, Dr. António Sampaio, as pessoas, os doentes, do modo geral, têm alguma noção sobre este assunto ou não de todo? Eu acho que agora temos começado mais a falar sobre isso, embora, evidentemente, o que estamos aqui a falar é de uma otimização e de uma atitude que deve ser de prevenção ou, eventualmente, de suplementação. Nestas sociedades estamos um bocado preocupados de ter alguma resistência, alguma bagagem. Sim. E essa bagagem vale da alimentação como vale do exercício. Aliás, tinha-lhe pedido para fazer um programa sobre o exercício, porque justamente os exercícios, entra também o exercício físico, entra também nesta passagem bioquímica pelas citoquinas, que são umas proteínas inflamatórias e que vão justamente permitir uma maior, vamos lá ver, uma melhor plasticidade neuronal que faz a frente às novas circunstâncias. Ou seja, a nossa resistência psicológica, não do ponto de vista de sensatez, mas do ponto de vista bioquímico, é maior. Claro. Até porque eu queria analisar com vocês a questão da educação e da prevenção. Da educação para a saúde, da prevenção e de tudo isso, e penso que será um tema para o nosso próximo programa, caso me queiram dar o prazer de continuarem comigo no próximo programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, então. É ao final do Especial Saúde de hoje, falámos de ômega 3 e, como viu, vamos continuar a falar no próximo programa, porque o tema merece ser aprofundado. Convido a ficar connosco. Até lá.